Tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre associação livre. E o que é associação livre? É um método criado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. E o que é essa associação livre? Ela difere de outras associações. Associação livre, o paciente irá falar o que aparecer na mente dele sem que ele pense e sem que ele raciocine sobre isso. Todos nós sabemos que Freud começou o seu trabalho utilizando o método cartártico, o método da hipnose. Mas com o tempo, ele foi percebendo que existia outras maneiras de chegar no inconsciente. E uma dessas maneiras era através desse método de associação livre. Isso aconteceu quando ele foi atender uma paciente que tinha dificuldade de ser hipnotizada e ela pediu para que falasse o que ela tivesse vontade. Então Freud, ele começou a observar a fala dessa pessoa sem fazer julgamentos, sem colocar o seu juízo de valor, deixando que ela simplesmente falasse o que viesse à cabeça. Na associação livre, vai chegar um determinado momento que a pessoa irá apresentar uma resistência de falar em determinada coisa. Essa resistência, Freud chamou de mecanismo de defesa do ego. Então ele acreditava que esses mecanismos de defesa era para guardar situações que poderiam vir a ferir a pessoa, a fazer com que ela não se sentisse bem. Foi aí que Freud deixou de utilizar o método cartártico, o método da hipnose, para utilizar o método da associação livre. E olha que interessante, Freud, ele percebeu que a resistência, ela esconde aquilo que está recalcado, segundo ele, ou que está reprimido. Na hipnose, isso não era possível, porque a hipnose ela elimina a resistência. Então foi a partir daí que Freud começou a chamar o seu trabalho de psicanálise. E o método utilizado pelos psicanalistas é a associação livre. Através da associação livre, nós analisamos um sonho, nós analisamos a fala da pessoa, uma imagem. E para que você entenda bem isso, Freud, ele trouxe uma ilustração. Ele disse o seguinte, que imagine um passageiro dentro de um trem, viajando. Esse passageiro, ele começa a olhar para fora do trem e ele vê as imagens passando. Essas imagens que vão passando sem com que ele antevenha o que viria a ser, é o que ele chama de associação livre. Ou seja, aquilo que vier à mente da pessoa, sem que ela programe para isso, sem que ela pense, sem que ela racionalize, essas daí são as imagens do inconsciente, que é o objeto de pesquisa do psicanalista. Nós trouxemos, para explicar melhor para vocês a associação livre, o psicanalista Paulo de Tarso. O Paulo, ele vai estar colocando para vocês uma parte teórica da associação livre e depois estará fazendo algumas dinâmicas para que nós possamos perceber como se dá essa associação livre. Então sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que você curtisse a nossa página e todas as vezes que nós tivermos algum vídeo, você será notificado. Muito obrigado.